Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada a gente viu sobre as hipóteses de cancelamento e as hipóteses de licenciamento da inscrição como advogado. Hoje a gente vai ter uma aula específica sobre três temas. Primeiro, sobre sociedade de advogados. Em seguida, a gente vai ver um pouquinho da relação de advogado contratado, advogado empregado. E por último, a gente vai falar de honorários advocatícios, tá certo? Bom, a prova, a gente está na reta final de estudos, na reta final para a prova da ordem. E a aula de hoje a gente vai fazê-la de um modo um pouquinho diferente. Eu vou falar para vocês, que vai passar um panorama geral dos temas, mas eu vou falar para vocês especificamente quais são os temas mais importantes, os que mais caíram, o que você precisa saber, você precisa guardar na hora da prova, beleza? Então presta atenção e vem comigo no slide. Vamos lá, olha só, sociedade de advogados. Gente, hoje, primeira coisa que vocês precisam saber, eu posso ter dois tipos de sociedade de advogados. Eu posso, enquanto advogado, abrir uma sociedade individual de advocacia, tá certo? Sociedade individual de advocacia, como o próprio nome diz, o sócio é apenas uma pessoa, apenas um advogado. Ou eu posso me associar com outras pessoas, ou melhor, com outros advogados, formando assim uma sociedade de advogados. Essa sociedade de advogados, ela é uma sociedade simples, ok? Ela está regulada no que couber, obviamente, naquilo que não foi específico, lá nos artigos 997 a 1038 do Código Civil. Beleza? Eu tenho a sociedade individual de advocacia, que é uma hipótese nova, tá, gente? Trazida aí numa alteração legislativa do ano passado, e eu tenho a sociedade de advogados constituída na forma de sociedade simples, cuja regulação está lá no Código Civil. Beleza? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Segundo, sociedade de advocacia apenas, tão somente, apenas advogados podem ser sócios delas. Beleza? Não existe no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura do sócio investidor de escritório de advocacia. Apenas advogados podem ser sócios de escritório de advocacia. Tá certo? Administradores não precisam ser advogados. Vou repetir. O administrador da sociedade, do escritório de advocacia, ele não precisa ser advogado, ele pode ser alguém contratado. O administrador, os sócios, obrigatoriamente têm que ser advogados. Guardem isso. Se na prova disser que qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de profissão, se colocar como sócio de sociedade de advogados, essa alternativa está errada. Somente advogados podem ser sócios de sociedades de advocacia. Tá bom? Professor, estagiário inscrito na OAB. Estagiário inscrito na OAB, como o próprio nome diz, é estagiário. Se apenas advogado pode ser sócio, estagiário não pode. Beleza? Só advogado, tá, gente? Esse é o segundo ponto. Terceiro, quando nós temos as sociedades empresariais normais, a sociedade empresarial não específica, ela passa a existir, ela adquire personalidade jurídica a partir do momento em que ela é registrada perante o cartório de títulos, do cartório de registro de pessoa jurídica ou perante a junta comercial. Agora, quando eu falo de sociedade de advogados, a personalidade jurídica da sociedade de advogados, ela surge, ela é adquirida pelo registro perante a seccional da sede daquela sociedade. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou sócio do meu escritório de advocacia, tá certo? Nós estamos localizados na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O meu escritório obteve personalidade jurídica a partir do momento em que ele foi registrado perante a seccional da OAB do Espírito Santo. Perfeito?
Posteriormente, por questões fiscais, os escritórios são registrados na Receita Federal, mas a personalidade jurídica é adquirida pelo registro da Sociedade de Advogados na seccional da OAB da sua sede. Beleza? Quarta característica, o objeto social dessa sociedade de advogados, ela obrigatoriamente deve ser apenas a prestação de serviço de advocacia. Não pode existir, ok? Não pode existir nenhum tipo de sociedade de advogados que preste serviço de advocacia e de contadoria, de advocacia e de publicidade, de advocacia e de corretagem. Não pode. Escritório de advocacia tem que ter por objeto social apenas a prestação de serviços jurídicos. Beleza? Inclusive, existe a proibição para que as juntas comerciais ou os cartórios de registro de pessoas jurídicas registrem sociedades de outro tipo em cujo objeto social esteja a previsão de prestação de serviço de advocacia. Prestação de serviço de advocacia é um elemento exclusivo da sociedade de advogados e deve ser também o único serviço prestado a compor o objeto social daquela sociedade. Beleza? Vimos 4 características já. Quinta, a sociedade de advocacia, gente, ela não pode ter nome fantasia. Beleza? Você não pode formar uma sociedade de advogados e colocar nela um nome fantasia. Fest Solução Jurídica. Não pode, tá certo? O nome da sociedade, a razão social da sociedade de advogados, ela obrigatoriamente deve ter o nome de pelo menos um sócio. Pode ser, primeira observação, pode ser o nome de um sócio que já tenha falecido. Se houver previsão nesse sentido no contrato social, o nome do sócio falecido pode continuar no escritório. Beleza? Basta ver, são diversos exemplos aí Brasil afora de sociedade de advogados que tem mais de 90 anos. Ora, o sócio primeiro da sociedade provavelmente já faleceu, mas por autorização do contrato social o nome do escritório continua o mesmo. Beleza? Uma outra característica, quando eu estiver falando de sociedade individual da advocacia, beleza? As sociedades individuais de advocacia, o nome dessa sociedade, ela obrigatoriamente deve ser composta pelo nome do titular, pode ser o nome todo, só o sobrenome, tá? Completo ou parcial, mais a expressão sociedade individual de advocacia. Ah, professor, então o nome do escritório vai ficar João Pedro das Neves, Sociedade Individual de Advocacia? Exatamente, isso aí. Beleza? Quando eu estiver falando de uma sociedade individual de advocacia, essa expressão deve aparecer obrigatoriamente na razão social. Tocando em frente, outra característica para gravar. Dentro da mesma seccional, o advogado pode ser sócio de apenas uma sociedade, seja ela sociedade de advogados, seja ela sociedade individual de advocacia. Beleza? Dentro da mesma seccional, OAB Espírito Santo, OAB São Paulo, OAB Bahia, OAB Rio Grande do Sul, o advogado só pode ser sócio de uma sociedade. Ah, pode ser sócio de uma sociedade, de uma filial, na mesma seccional? Não. Na mesma seccional, pode ser sócio apenas de uma sociedade, seja ela sociedade de advogados ou sociedade individual de advocacia. Pode ser sócio de uma sociedade de advogados e de uma sociedade individual de advocacia? Não. Ou é sócio de uma sociedade de advogados
ou é sócio de uma sociedade individual de advocacia dentro da mesma seccional. Beleza? Agora, é possível a abertura de filiais, ok? Se o advogado pode ser sócio de um escritório de advocacia no Espírito Santo e de outro no Rio de Janeiro, pode. Não necessariamente, pode inclusive ser escritório diferente, não ser filial. Agora, é possível a abertura de filiais? É. Eu tenho escritório no Espírito Santo. Posso abrir uma filial do meu escritório no Rio de Janeiro, em São Paulo? Posso. Eu vou precisar averbar essa abertura da filial aqui na seccional de origem, ou seja, na seccional do Espírito Santo, e eu vou precisar arquivar esse ato na seccional da OAB, onde a minha filial vai se instalar. Beleza? No Rio de Janeiro ou em São Paulo. Além disso, eu tenho uma outra obrigação, mais uma obrigação, que é o quê? Os sócios da filial, obrigatoriamente, eles devem obter a inscrição suplementar perante a seccional da OAB, onde eles vão se instalar. Então, o sócio da filial obrigatoriamente deve ter inscrição suplementar perante aquela seccional onde o seu escritório vai instalar uma filial. Ainda que o advogado pessoalmente não cuide de mais de 5 causas por ano. Beleza? A abertura da filial obriga o sócio a obter a sua inscrição suplementar perante a seccional onde a filial vai ser instalada. Outra característica para guardar: advogados, e aqui podem ser sócios, podem ser advogados contratados, podem ser associados, advogados da mesma sociedade de advocacia não podem defender clientes de interesses opostos, ok? Essa proibição, gente, ela não se restringe ao âmbito judicial. Ela não se restringe ao judiciário. A obrigação de que advogados da mesma sociedade, do mesmo escritório de advocacia, não defendam clientes de interesses opostos, ela não é exclusiva de processo judicial. Ela vale também para o âmbito extrajudicial. Maravilha? Seguindo. As procurações, os mandatos, eles não são outorgados para a sociedade de advogados. As procurações, elas são outorgadas à pessoa do advogado, ok? A empresa, a pessoa nomeia e constitui como seu procurador o advogado fulano de tal, a advogada fulana de tal. Ela não nomeia como seu procurador, como seu representante legal, a sociedade de advogados de fulano e ciclano. Ela nomeia fulano e ciclana, ok? Agora, se na procuração constar que fulano e ciclana pertencem à sociedade de advogados tal, na procuração deve constar o número de inscrição da sociedade de advogados perante a seccional da OAB respectiva. Agora, repito, a procuração é outorgada à pessoa do advogado e não à sociedade de advogados. Beleza? Show de bola. Por que isso? Porque como a procuração é outorgada na pessoa do advogado, como a procuração é outorgada na pessoa do seu representante legal, os sócios, os advogados, eles respondem subsidiária. Subsidiária a quem? Subsidiária à sociedade, à sociedade de advocacia. E ilimitadamente por danos provocados aos clientes, ok?
os sócios da sociedade de advogados ou os sócios da sociedade de advocacia respondem subsidiária e limitadamente à sociedade pelos danos causados por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo, tá, de qualquer apuração de responsabilidade disciplinar e administrativa posteriormente. Beleza? Por fim, última característica para lembrar de sociedade de advogados: se houver o licenciamento do advogado, por qualquer uma das razões que a gente viu na aula passada, essa informação ela deve ser averbada no registro da sociedade. Agora, ela não altera a constituição da sociedade, ok? Vai ser averbado lá que aquele advogado está licenciado. Agora, isso não altera a constituição da sociedade de advogados. Beleza? Essas são as considerações importantes e guardem isso, leiam o slide depois, antes da prova. Essas são as informações importantes sobre sociedade de advogados, que hoje eu trato como sociedade de advogados, quando for mais de um sócio, e sociedade individual de advocacia. Belezinha? Show de bola. Vamos passar agora para a situação do advogado empregado. A gente, no momento, a gente está num curso que ele é muito dinâmico, tá certo? A gente está num curso muito focado para a prova de vocês, no curso intensivo. Mas com um pouquinho mais de tempo, nós veríamos que o advogado pode ser contratado por um escritório de advocacia de diversas formas. Ele pode ser associado, ele pode ser sócio de serviço. O que nós iremos tratar hoje se refere especificamente aos casos em que o advogado é empregado, ou seja, o advogado é contratado e é aplicada a ele as normas da CLT. Quais características o advogado empregado tem que eu preciso saber para a minha prova? Vamos ver agora. Primeiro, mesmo sendo empregado, é do advogado a responsabilidade técnica pela realização e pela execução do serviço. Também é do advogado a responsabilidade técnica pela orientação jurídica que ele fornece. É por conta disso que o advogado conserva perante o seu empregador a sua independência profissional. Então, primeira característica do advogado empregado. O advogado empregado, ele possui pessoalmente uma responsabilidade técnica pelos trabalhos que ele executa e pelas orientações jurídicas que ele fornece. Por conta dessa responsabilidade, ele tem em relação ao seu empregado total independência profissional. Isso significa que, por exemplo, caso lhe seja demandado pelo seu empregador uma atuação que afronte os preceitos éticos, que afronte a legislação, ele não só deve se negar a seguir essa orientação, como se ele fizer isso, ele pode vir a responder. A tentativa de obrigar um advogado empregado a praticar um ato contrário à lei, inclusive, é uma causa de rescisão indireta do contrato de trabalho previsto na CLT. Tá certo? O advogado empregado, ele está obrigado aos mesmos ditames éticos e de responsabilidade que o advogado que é profissional liberal. Beleza? Segunda característica. O advogado empregado, gente, ele presta serviço ao seu empregador. O que isso quer dizer? Que se o seu empregador for uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica, o advogado contratado, o advogado empregado, não está obrigado a prestar serviços aos diretores dessa empresa, por exemplo, aos sócios dessa empresa, aos gerentes dessa empresa, em horário ou fora do horário de trabalho. O advogado presta serviço ao seu empregador, e o seu empregador, nesse caso, é a empresa, não é o sócio. O advogado defende o interesse da empresa, não de seu diretor. Perfeito? É preciso ter isso muito claro, porque não raras vezes são cometidos excessos nessa relação. Tranquilo?
Outra característica do advogado empregado é que todas as despesas que ele tiver na prestação do serviço, por exemplo, despesa de transporte, despesa de alimentação, despesa de hospedagem, todas essas despesas, elas são obrigatoriamente reembolsadas pelo empregador. Tranquilo? As 3 primeiras características. A característica mais marcante do advogado empregado é que a gente vai ver agora. Ela diz respeito à jornada de trabalho. Por quê? Porque pela legislação, o advogado empregado, ele possui uma jornada de trabalho que a gente chama de especial. Por que é especial? Porque ela é uma jornada de 20 horas semanais ou 4 horas diárias. Beleza? Essa situação, ela é a situação ordinária. Ela é a situação normal. A jornada de trabalho do advogado, ordinariamente, ela é uma jornada especial. O advogado empregado. É uma jornada de 20 horas semanais ou 4 horas diárias. Em 2 hipóteses, essa jornada pode ser mitigada. Quais são as hipóteses? A primeira delas é quando houver convenção coletiva determinando de forma diversa. A segunda delas é quando houver, ou melhor, quando o advogado trabalhar sob dedicação exclusiva. Ok? Se houver convenção coletiva ou se o advogado trabalhar sob dedicação exclusiva, a jornada de trabalho dele pode ser superior, pode ser diferente da especial. O regime de dedicação exclusiva, por sua vez, ele obrigatoriamente deve estar previsto em contrato individual de trabalho. E ele deve respeitar o horário máximo de 40 horas semanais ou 8 horas diárias. Beleza? O regime de dedicação exclusiva, ele obrigatoriamente deve estar previsto no contrato individual do trabalho e ele deve estabelecer o máximo de 40 horas semanais e 8 horas diárias. Professor, diga, pode prever dedicação exclusiva de 7 horas diárias? Pode. E de 6 horas diárias? Pode também. E 41 semanais? Não pode. Tá certo? O que o dispositivo prevê é um teto. É um máximo que é de 40 horas diárias e 8 horas semanais. Estando previsto no contrato individual do trabalho, pode-se aplicar esse regime de dedicação exclusiva. Beleza? Lembrando que a jornada de trabalho do advogado empregado, gente, ela é caracterizada pela disponibilidade do advogado ao seu empregador. Ainda que o advogado esteja apenas aguardando ordens, se ele estiver disponível para o seu empregador, é considerado que ele está dentro da jornada de trabalho. Beleza? Além dessas características, as horas extras do advogado, elas são diferenciadas. Por quê? Porque seja no regime de 20 horas semanais, 4 horas diárias, seja no regime previsto no contrato individual do trabalho, que pode ser de no máximo 40 horas semanais, a hora extra, a hora que for, a hora que o advogado trabalhar além da sua jornada de trabalho, ela é remunerada com adicional mínimo de 100% sobre o valor original, sobre o valor da hora normal. Beleza? Primeira característica, a hora extra do advogado, empregado, ela recebe um adicional mínimo de 100% sobre a hora normal. E aquelas horas que forem trabalhadas entre as 20 horas de um dia e as 5 horas da manhã no dia seguinte,
elas são consideradas, elas são remuneradas com adicional noturno de 25%. Beleza? Então, olha só, as horas que o advogado trabalhar além da jornada normal, ela é acrescida de 100%, a hora extra é acrescida de 100% sobre o valor da hora normal. As horas que o advogado trabalhar entre as 20 da noite e as 5 da manhã, e a hora para o advogado, gente, ela é de 60 minutos, tá? Não segue o regime normal da CLT. Ela é acrescida do adicional noturno de 25%. Tranquilo? Essas são as características que vocês precisam guardar sobre jornada de trabalho. Uma outra característica que eu preciso ter em mente sobre o advogado empregado é em respeito aos honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência a gente vai ver daqui alguns slides um pouquinho mais aprofundados sobre eles. Honorário de sucumbência, na prática, é o honorário que o advogado da parte, é o honorário que a parte que perdeu paga para o advogado da parte que ganhou. Tá certo? Quando o advogado for empregado de um escritório de advocacia, o honorário de sucumbência ele vai ser rateado, ele vai ser dividido entre ele e a sociedade de advogados. Beleza? Quando o advogado trabalhar, quando o advogado for empregado em alguma empresa, em alguma entidade, em algum lugar que não seja escritório de advocacia, a integralidade dos honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao advogado. Ok? Os honorários de sucumbência, uma outra característica, eles não integram o salário. Isso tem um reflexo muito trabalhante. Isso tem um reflexo muito interessante no âmbito trabalhista. Os honorários de sucumbência não integram salário ou remuneração do advogado empregado. Beleza? Honorário de sucumbência do advogado empregado. Se ele for empregado de história de advocacia, vai ser dividido. Se ele for empregado de alguma outra entidade, este honorário é exclusivo do advogado. Beleza? Então, ó, já vimos sociedade de advogados e umas características de advogado empregado. Vamos ver o último tema da aula de hoje, honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, pessoal, a principal característica deles é que eles têm natureza alimentar e eles constituem crédito privilegiado. O que isso quer dizer? Ora, eles constituem natureza alimentar, é a mesma coisa do que eu dizer que eles têm a mesma natureza jurídica dos alimentos devidos, por exemplo, em caso de pensão alimentícia. Por quê? Porque na prática, o advogado vive de quê? De honorários. O honorário é o salário do advogado. É onde ele efetivamente recebe pelo serviço que ele presta. Daí a natureza alimentar. E os honorários constituem crédito privilegiado, sendo recebidos antecipadamente, por exemplo, em caso de falência, em caso de recuperação judicial. Beleza? Vou chamar a atenção de vocês para a leitura do artigo 22 do Estatuto da Advocacia. Vejam comigo. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos honorários fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. O artigo traz para nós 3 tipos de honorários advocatícios que nós veremos individualmente a seguir. O primeiro deles se refere aos honorários convencionados ou honorários contratuais. Aquilo que você efetivamente cobra do seu cliente para defender os interesses dele numa ação, numa negociação. Os honorários que são fixados por arbitramento judicial são honorários cujo valor é definido pelo juiz.
Em algumas hipóteses específicas a gente vai ver também. E os honorários de sucumbência são aqueles honorários que a parte que perdeu deve e paga ao advogado da parte que ganhou. Primeiro deles, honorários convencionais ou honorários contratuais. Pessoal, esse tipo de honorário, os honorários contratuais, eles são honorários de livre ajuste entre as partes, ou seja, são honorários pactuados exclusivamente entre o advogado e o seu cliente. Esse pacto, ele pode ser verbal ou escrito. Qual que é a diferença? A diferença é que, se o pacto for escrito, se eu tiver um contrato escrito de honorários, esse contrato ele representa um título executivo extrajudicial. Professor, mas todo contrato particular assinado por duas testemunhas é um título executivo. Correto. Você está coberto de razão. O Código de Processo Civil diz isso mesmo. Parabéns. Só que, no contrato de honorários, eu não preciso da assinatura de duas testemunhas. O próprio contrato firmado pelas partes, constitui um título executivo extrajudicial. Beleza? Segunda característica, se não houver estipulação, tá? O pagamento, a forma de pagamento dos honorários, ela pode ser estipulada da forma que as partes entenderem como cabível. Agora, se não houver estipulação, se não tiver previsão, ela vai se dar da seguinte forma: 1/3 no início ou na contratação, 1/3 até sentença na primeira instância e 1/3 no final. Final é final da atuação, ok? Final não significa trânsito em julgado. Por quê? Porque, não raras vezes, o trânsito em julgado não significa o final do processo. Tá bom? Outra coisa, se os honorários estiverem previstos em contrato escrito, o advogado pode pedir para o juiz, antes de ser expedido ordem de pagamento ou precatório, o advogado pode pedir ao juiz que desconte desse valor que vai ser recebido pelo cliente a quantia que o cliente deveria lhe pagar a título de honorários advocatícios. Então, imaginem vocês, o cliente dos senhores tem uma indenização de R$10.000 para receber. Você cobrou desse cliente honorários de êxito no importe de 20%. Um amigo da família chegou pedindo para você ajuizar uma ação indenizatória de danos morais para ele, porque ele foi passar uma lua de mel e a companhia aérea atrasou, então você cobrou dele 20% do que ele ganhasse, do benefício econômico aproveitado. Então, você tem direito a R$2.000. O que o artigo te autoriza é, se essa previsão estiver em contrato, você vai até o juiz da causa e pede que o juiz da causa expeça 2 alvarás, um de R$8.000 para o cliente e outro de R$2.000 para o advogado. Haja vista aí independência desses valores. Nessa hipótese, não cabe ao juiz adentrar ao mérito se 20% é muito ou pouco. Estando previsto o contrato, tão somente ele deve cumprir e deferir o pedido. Beleza? A única hipótese que o juiz pode indeferir esse pedido é se a parte vier aos autos e comprovar que ela já fez o pagamento desse valor. Beleza? Show de bola. Segunda hipótese de honorários. Honorários por arbitramento. Os honorários por arbitramento, pessoal, eles são honorários que são definidos e quantificados pelo juiz da causa, ok? Os honorários por arbitramento, ele ocorre quando não houver consenso sobre os honorários em que são devidos. Honorários por arbitramento ocorrem quando não houver
consenso sobre o valor ou sobre a forma de pagamento dos honorários. Primeira hipótese, anotem aí, quando não houver contrato. Sabe, casa de ferreiro, espeto de pau? O advogado não fez contrato com a parte, não sabe quanto cobrou, ela não sabe quanto que deve. Vou ter que pedir para o juiz arbitrar os honorários. Uma outra hipótese, quando o advogado e o cliente não conseguem chegar a um acordo sobre o valor devido. Não raras vezes, o advogado cobra sobre o benefício econômico pretendido, do benefício econômico alcançado, e a sentença possui elementos cujo valor não pode ser quantificado. Então, se surge ali uma celeuma, um dilema sobre quanto realmente é devido. Nessa hipótese também eu peço para o juiz arbitrar os honorários. Um outro exemplo, aquela situação em que houver rescisão do contrato antes do término. É devido para o advogado, isso não há dúvida, honorários pelos serviços prestados até ali. Mas não havendo consenso sobre qual é esse valor, também se pede para o juiz arbitrar. E uma última hipótese, só para ficar bem exemplificado como poderia ser. Imaginem vocês que o advogado subestabeleceu com reservas a outro. E aí no final do processo, esse advogado que subestabeleceu com reservas quer a parte dele de honorários. E ele também não consegue chegar a um consenso sobre qual valor que cabe a ele, qual valor que cabe ao outro. Percebam que todas as hipóteses que a gente traçou, elas versam sobre situações em que não houve consenso sobre o valor devido a título de honorários. Beleza? Para o juiz arbitrar esses honorários, ele não pode fazê-lo com base simplesmente nas suas crenças. O arbitramento de honorários, ele deve ser feito tomando por base a tabela de honorários da OAB. A tabela de honorários da seccional onde o advogado estiver inscrito. Beleza? Agora, ela pode ser maior do que o valor da tabela? Pode. O juiz vai tomar a tabela como base. Agora, há casos em que a demanda foi muito complexa, o valor econômico envolvido é muito grande, em que o valor da tabela vai ser aquém do valor efetivamente merecido pelo advogado. Beleza? Essas são as hipóteses de honorários advocatícios por arbitramento. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqueles honorários advocatícios ditos de sucumbência. Sucumbente é a parte que perdeu. Honorário de sucumbência é aquele honorário previsto lá no Código de Processo Civil, que é devido, que é pago pela parte vencida, pela parte perdedora, ao advogado da parte vencedora. Esse honorário de sucumbência, ele pertence ao advogado. Tá bom? O honorário de sucumbência, ele faz parte da remuneração do advogado e ele pertence exclusivamente ao advogado. Um outro detalhe importante é que o advogado que for subestabelecido com reservas dentro do processo, ele não pode cobrar os honorários de sucumbência sem intervenção, sem o conhecimento, sem a aquiescência daquele que o subestabeleceu. Beleza? Advogado subestabelecido com reserva, ele não pode cobrar honorário sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Tranquilo? Eu tenho uma situação interessante ainda em relação aos advogados dativos. Por quê? Porque naquelas hipóteses em que forem contemporâneas, naquelas hipóteses em que eu verificar 3 características, ou seja, parte juridicamente necessitada, mais inexistência de defensoria pública no local,
ou caso haja defensoria, que ela não possa prestar a atender a pessoa juridicamente necessitada. E, nessa situação, quando houver uma nomeação do juiz, o advogado, dito dativo, deve atuar na causa e ele vai perceber honorários pagos pelo Estado mediante arbitramento do juiz, que vai tomar por base a tabela da OAB, a tabela de honorários da seccional da OAB respectiva. Beleza? Esses honorários serão pagos pelo Estado. Essa é a situação dos advogados dativos, tá certo? Nessa hipótese de advogado dativo, em que o advogado é nomeado pelo juiz para defender uma parte juridicamente necessitada, em um local em que a defensoria pública não tem condições de atender, nessa hipótese, quem paga os honorários do advogado é o Estado, ok? É como se o Estado pagasse os honorários contratuais do advogado. É por isso que o advogado é proibido, constituindo inclusive infração ético-disciplinar, ele é proibido, quando ele for dativo, de cobrar honorários da pessoa que ele representa, do seu cliente. Perfeito? Agora, ele faz jus, mesmo sendo proibido de cobrar honorários do cliente, ele faz jus, com toda certeza, aos honorários de sucumbência. Então, se aparecer advogado dativo faz jus ao honorário de sucumbência, faz jus sim ao honorário de sucumbência, desde que ele vença a causa, obviamente. Perfeito? Essa hipótese de advogado dativo recebendo pelo Estado, ela só vale em processos judiciais. Por quê? Porque existe o procedimento administrativo da OAB, nós veremos isso na próxima aula, em que, se o advogado que estiver sofrendo, que for réu do procedimento administrativo, se esse advogado for revel ou não for encontrado, a OAB vai nomear um defensor dativo para ele. O exercício da advocacia dativa em procedimento administrativo da OAB, ele é gratuito. A lei diz voluntário, mas na verdade ele é só gratuito. Beleza? Guardem isso e principalmente essa exceção. Por fim, gente, tá aqui, ó. Na observação. Advogado dativo em procedimento da OAB exerce a advocacia, a defesa, de forma voluntária, de forma gratuita. Belezinha? Último tópico da aula de hoje, vamos falar da prescrição. Por quê? Porque mesmo o advogado tendo direito aos honorários advocatícios, ele tem um prazo para poder cobrar esses honorários, sob pena de incidir sobre a sua pretensão a prescrição. Tá bom? Quero que vocês guardem uma regra geral. Por quê? Porque com a regra geral vai ficar mais fácil de nós entendermos a hipótese. A regra geral é de que prescreve em 5 anos contados do dia útil seguinte ao encerramento da relação jurídica entre advogado e cliente, ou do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários. Então, guardem a regra geral. Ocorre a prescrição 5 anos contados a partir do dia útil seguinte. 1. Ao encerramento da relação jurídica entre advogado e cliente. Ou 2. Ao trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários.
Perfeito? Tendo isso em mente, tendo essa regra geral em mente, as hipóteses ficam bem mais claras. Prescreve 5 anos do vencimento do contrato. Se houver vencimento do contrato, não encerramento da relação jurídica entre advogado e cliente? Perfeito. Trânsito em julgado, prescreve 5 anos contados a partir do dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que os fixar. É justamente a segunda hipótese. Prescreve 5 anos o direito de cobrar honorários contados do dia útil seguinte à ultimação do serviço extrajudicial. Ora, ultimação do serviço extrajudicial nada mais é do que o término da relação jurídica. Da desistência ou da transação, novamente. E, por fim, da renúncia ou da revogação do mandado, todas elas hipóteses de encerramento da relação jurídica entre advogado e cliente. Beleza? Um último parênteses aqui. Vocês lembram na aula retrasada que a gente viu que constitui uma infração disciplinar quando o advogado é instado a prestar contas por seu cliente e não faz? Ou seja, quando o cliente pede para o advogado prestar contas e o advogado de maneira injustificada se recusa, também existe uma prescrição para isso. O cliente tem 5 anos para pedir a prestação de contas. Beleza? O cliente tem 5 anos para pedir a prestação de contas pelas quantias que o advogado recebeu do cliente ou de terceiro por conta dele em virtude da atuação. Beleza? Também prescreve. Show de bola! Volta para mim aqui então. Pessoal, esse era o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Foi uma aula um pouquinho diferente, mais dinâmica, focada especificamente nos assuntos que têm caído mais na prova da ordem e que nós acreditamos que pode cair. Então, foca nisso, estuda, faça exercícios e até a próxima. Forte abraço!